Olha, a intervenção da Prefeitura no Sindicato das Empresas de Ônibus deve ser formalizada oficialmente no diário de hoje. Enquanto os efeitos do decreto de emergência do transporte coletivo não se efetivam na prática, o cidadão vai se virando como pode, como sempre, né? Afinal de contas, quem sofre mais com esse problema do transporte é justamente o usuário. O Márcio Souza conta pra gente como é que foi o dia de ontem. Como é que estavam aí as movimentações nas paradas aqui da nossa capital, diante desse problema, diante do decreto de emergência aí do transporte coletivo aqui da nossa cidade. Márcio Souza na tela do Balanço. Aperta o play, meu filho. A dona Conceição já perdeu a conta de quanto tempo ficou esperando o ônibus do Calafate. Para ela, o serviço de transporte coletivo de Rio Branco se resume a... É horrível em tudo. Demora, os ônibus sujos, quebrados. É horrível. A Karine está ansiosa para a chegada do filho. Tentava ir a uma consulta, mas ônibus que é bom. A espera é muito grande, né? Já cheguei a ficar esperando no ônibus aqui 2, 3 horas. Tem que estar pedindo Uber, né? A indignação de Conceição, Karina e de vários outros usuários em relação aos serviços prestados pelas empresas de transporte coletivo da capital fez com que a Prefeitura optasse pelo Decreto 1694, de segunda-feira, que, em outras palavras, institui situação de emergência no setor. O estopim para a decisão da Prefeitura foi a suspensão de 8 das 31 linhas operadas pela Autoviação Floresta. Além dos transtornos à população, a empresa é acusada de atrasos recorrentes de salários e do não pagamento de direitos trabalhistas aos trabalhadores, como 13º e férias. Tudo isso acontece mesmo depois do repasse de R$2,5 milhões da Prefeitura para as empresas, feito no mês passado, após a aprovação pelos vereadores. Por falar nos parlamentares, parece que estão avessos à situação. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Transportes na Câmara padece com a falta de quórum. Em 3 meses, apenas 3 reuniões aconteceram. Mas a presidente disse que vai continuar a mexer no vespeiro. E durante a CPI nós discutimos com o Sindicol o que ele achava do repasse, o que ele achava de tudo isso. E ele deixou bem claro que preocupava porque esse adiantamento de crédito que seria feito, esses R$2,5 milhões, seria para pagar contas do passado. E as contas do futuro, como seriam pagas? Quando baixa a tarifa, e também a gente já tem uma baixa de pessoas que estão andando de ônibus, até pela precariedade dos ônibus, como que ele vai fazer para pagar as contas futuras? Ele colocou isso muito claro, deixou muito claro. Convido até a todos que assistam no YouTube, a sessão está lá gravada. E ele deixou claro para nós que o futuro era que, de fato, o transporte parasse. E a gente trouxe essa preocupação na votação para o repasse de R$2,5 milhões. E, por isso, eu fui a única a votar contra esse repasse, porque eu sabia que isso ia trazer o que estamos vivendo, o que vivemos ontem. Perguntada se a CPI teria uma alternativa para apresentar na busca por amenizar o problema, a vereadora argumentou. Nós temos também as questões das capilaridades, que é algo que os nossos técnicos colocaram para nós. Fazer capilaridades, trazer de fato, puxar, como eles chamam, né, no linguajar dele, puxar as pessoas dos bairros para trazer para as linhas mais centrais, que poderia sim ser através de vans, de microvans, de outras formas. Nas gestões passadas tentaram fazer isso com os terminais de integração, mas não foi adotado nessa gestão, então os terminais de integração ficaram no passado, mas nós temos aí sim a possibilidade dessas vans, essas microvans, e temos também as outras possibilidades de mobilidade urbana, que é discutir a questão do táxi compartilhado, discutir as outras questões que precisam ser discutidas através de leis, através de uma tomada realmente de decisão, legalização dos fatos, para que a gente possa ter algo de transporte nessa cidade. De volta ao decreto, o diretor de transporte da RB Trans explicou como fica o cronograma estipulado pela Prefeitura até que uma nova empresa assuma as linhas deixadas pela Aviação Floresta. O primeiro passo, o decreto emergencial. Segundo passo, a intervenção no
controle das finanças no Sindicol, para fazer ali o ajuste do que entra, do que sai, para saber realmente ali, comprovadamente, se realmente existe aí um desequilíbrio ao ponto dele não chegar a pagar o trabalhador e nem comprar o diesel. Terceiro ponto, vem a portaria de suspensão daquela operadora que está precariamente atendendo as suas linhas, que são 31 linhas, da qual é importante dizer que das 31 elas estão deixando de operar em 8 e está atendendo o restante, que é de 23, precariamente. Então, pulando essa etapa dessa suspensão, vem o incremento da outra após a publicação de um edital de credenciamento emergencial, a qual habilita outras operadoras a ser inserido neste processo para que venha atender e resolver a situação do usuário do transporte em Rio Branco. Questionado sobre o prazo e se a empresa vai continuar operando, o gestor declarou: a empresa continuará mesmo precariamente, porque se parar total seria um caos. Por enquanto, vai se manter rodando, operando desta forma. Segunda medida, hoje, com certeza, terá um outro decreto, a intervenção no Sindicol, propriamente dito, e logo em seguida, talvez no dia 22, já é baixada uma portaria pelo nosso superintendente da RBtrans, apontando a suspensão da linha e seu prazo de quando se iniciará. Com a chegada de novas operadoras para atender, aí sim é baixado o edital de credenciamento emergencial logo em seguida, para que venha suprir essas lacunas deixadas de atender por parte das operadoras ou da operadora propriamente dito, Floresta. Enquanto nada de concreto é feito, a população apela para a esperança de um dia pagar por um bom serviço. A gente tem que mudar, que é para ver se realmente tem responsabilidade, né? Porque eu acho uma falta de respeito com nós, com as pessoas que dependem de ônibus.